Temos 2 horas de gravação já, né? Então tá, boa tarde a todos, obrigado pela presença, né? Nós estamos recebendo hoje aqui no Unix a Márcia, que ela vai apresentar a mesma palestra, a mesma apresentação da minha defesa de doutorado. Defesa de doutorado. Nós realizamos alguns trabalhos juntos, né? Os seus dados estão aí. E, inclusive, assim, um trabalho acho que o mais importante, talvez tenha sido aquele da revista Filósofo, né? Ficou muito... Ou outros, eu não sei. Espero que venham outros. Venham outros, que foi um artigo muito importante, que eu até recebi alguns e-mails de parabenização, mas uma parabenização maior, com certeza, é para a Márcia, que não só a autora principal, como desenvolveu todo esse projeto, né? Lá em Ribeirão Preto, né? Com o professor aqui, João Pereira Leite, que foi o educador dela. Então é isso, eu espero que vocês apreciem e com vocês, então, a Márcia. Obrigada. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao TUT, o professor Jonas, pela oportunidade de estar apresentando os dados aqui hoje. E assim, bom, a minha formação, eu sou bacharel em piano, né? Fiz mestrado em artes, musicologia pela ECA e fiz o doutorado lá na Faculdade de Medicina, no Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento. O título da minha pesquisa foi Padrões de ativação cerebral em músicos durante uma performance pianística envolvendo técnica ou expressividade. Um estudo utilizando a ressonância magnética funcional. Bom, a questão da influência entre emoção e a cognição é um tema bastante estudado hoje em dia. Né? E como o Tuti falou, no ano passado, né, nós conseguimos publicar esse artigo, Physical Modulation of Cognitive Emotional Aspects in Pianistic Performances, né, na revista Plasma, que fala sobre, como o título diz, a modulação recíproca dos aspectos cognitivos e emocionais na performance pianística. Antes de mais nada, assim, eu gostaria de chegar tentar definir o que é técnica. Porque na música, muitas vezes, as pessoas assim, entendem técnica como uma habilidade motora inata. Tá? Mas só que eu gostaria de definir a técnica nesse trabalho como capacidade, assim como habilidade obtida através do controle mental e ou motor, aliados aos conhecimentos e reconhecimentos teóricos, analíticos, estruturais necessários para a execução de uma obra musical. Portanto, eu gostaria de relacionar a definição da técnica diretamente com aspectos cognitivos e controle motor. Tá? Bom, qual a importância dos aspectos cognitivos e controle motor na execução musical? Por exemplo, o beabá, na alfabetização musical. Na alfabetização musical é necessário observar a pauta, no caso do piano, né, porque a gente usa 2 pautas, a clave, localização em espaço e a figura. Através desses dados, nós precisamos resgatar informações a respeito desses dados. E a pauta vai indicar com que mão devemos tocar, a clave e a localização em espaço vai indicar a nota que deve ser tocada e a figura vai indicar o tempo. E além de tudo isso aí, dessas informações, nós precisamos executar. Né? Então, mão e a nota, com informações a respeito da mão e nota, nós precisamos tocar a nota certa no dedo certo, escutar o resultado sonoro, além de realizar o ritmo. Tá? A gente... isso é complicado, né? Isso. A gente precisa... o aspecto cognitivo-motor é extremamente importante na execução musical. E a questão da emoção? Qual a importância da emoção na execução musical? De acordo com vários pesquisadores, né, a verdadeira expressividade vem do coração ou é instintiva. Né? Porém, essa ideia é extremamente polêmica. Mas
temos dados que realmente indicam que a expressividade tem um aspecto instintivo. Tá? Por exemplo, existe uma teoria assim, a respeito de mecanismos que estariam subjacentes a respostas emocionais da música, chamada contagem emocional. Né? De acordo com essa teoria, o sistema nervoso, ao receber uma informação ou estímulo que provoque uma emoção, ativa automaticamente uma cadeia de reações, preparando o corpo para uma resposta específica a cada situação, indicando que a expressividade tem um aspecto instintivo filogenético. Tá certo? Essa reação provavelmente influi no modo do pianista ou do músico tocar. Tá? Essa influência seria no fraseado, na articulação, no legato e staccato, dinâmica, intensidade e o tempo, na voz. Como ocorreria essa transmissão de emoção através dessas características, tá? Esses aspectos emocionais? Na neurociências existem dados que falam que o neurônio espelho pode estar intermediando essa transmissão de emoção. Né? De acordo com a medição dos neurônios espelhos, neurônios que em primatas disparam tanto quando se executa observa uma ação, como se escuta o resultado sonoro resultante da ação. Ou seja, o que acontece? Esses neurônios, tá, são ativados toda vez que o primata, por exemplo, pega uma banana. Né? Mas também esses mesmos neurônios disparam quando ele observa o pesquisador a pegar uma banana. Né? Então, o que foi feito? Estudos assim, posteriores indicaram que esses neurônios espelhos podem estar mediando também a empatia. Né? Então, por exemplo, as pessoas chegam e veem uma pessoa triste. Tá? Se a gente chegar e perguntar assim, se a pessoa está triste, provavelmente a gente vai chegar e falar assim, não, realmente, a pessoa está triste. Agora, se você pedir para as pessoas descreverem por que vocês acham que a pessoa está triste, é difícil, né? Tá? Muitas vezes, além da pessoa, a gente perceber a tristeza da pessoa, a gente sente também. Então, provavelmente, esse neurônio espelho pode estar mediando esse processo de empatia. Bom, encontramos dados que há uma interação da cognição e emoção no aprendizado musical. Tá? E isso foi assim, os dados que eu coloquei, que estudei no meu mestrado. E o que foi? Na minha experiência didática, tá, observei que havia alunos de piano que tocavam baseado na razão. Né? E eles apresentavam características bastante incomuns. Né? Eles tinham consciência de cada nota que tocavam. Né? Então, eles por exemplo, tem essa nota aqui não está tocando. Pode colocar, Só um pouquinho. Rapidinho, né? Vai falando aí. Tá? Então, na consciência, assim, por exemplo, eles tocavam esse aqui, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, né? Geralmente a gente nem pensa em que nota que a gente está tocando, né? A associação é bastante rápida. Eu não vou conseguir fazer isso. Não, tudo bem, tá. Mas só que o que eles faziam? Por exemplo, eles chegavam e tocavam Dó, eles procuravam Dó e tocavam Dó. Ré, procuravam a nota Ré e tocavam Ré. Mi, Mi. Fá, Fá. Então eles pensavam cada nota que tocava. Era uma coisa impressionante. Né? Então, por exemplo, eu tinha uma aluna que chegava e falava assim, tocou um minuto de Bach, por exemplo, e ela chegou e falou assim, sabe por que eu errei naquela parte? Então, eu tinha que tocar o Mi com o dedo 3, mas só que de repente eu cheguei e toquei com o dedo 5.
Mas aí tinha nota só depois e eu não tinha mais dedo para tocar o sol, né? Poxa, mas assim, um detalhe assim impressionante, né? E assim, eles prestavam tanta atenção, que eles eram incapazes de escutar o resultado acústico da execução. Né? E outro, eles tinham que tocar, mesmo tocando 50 vezes a mesma peça, eles não conseguiam desenvolver a memória automática. Então, era como tocasse pela primeira vez. Né? Eu assim, costumo apresentar um exercício que demonstra isso, né? Para os alunos de graduação assim, em música. Assim. E é engraçado que eu faço um exercício onde, em vez de ser nota, você coloca números. E peço para eles falarem o nome de cada nota. Assim. E eles falam assim, eles conseguem tocar, depois eu falo assim, você consegue lembrar o que você tocou? Eles falam, não consegui escutar o que. Né? Bom, outra característica extremamente importante, esses estudantes eram extremamente inexpressivos, tá? Escutá-los tocando era bastante difícil. Por outro lado, observei que tinha alguns alunos que tocavam baseado na emoção, e eles apresentavam características bem distintas do primeiro grupo. Tá? Eles não, a ausência da consciência de quais notas estavam tocando. Às vezes eu chegava e perguntava assim, eles acabam, por exemplo, eles tocaram essa peça aqui, tá? Lendo a partitura. Eu chegava e perguntava assim, escuta, que nota que é essa? Eles chegavam, faziam as pontinhas e às vezes até erravam a nota. Falavam Fá, eu disse, não é Fá, é Sol. Né? Utilizavam um processamento global baseado na audição. Né? A leitura era feita de uma forma intuitiva e inconsciente, baseada no automatismo. Né? E excessos de falhas, esbarros, erros de notas no tempo. Era interessante que, assim, além de eles não saberem direito quais as notas tocavam, eles tocavam mais ou menos. Né? Por quê? Eles chegavam e, por exemplo, do ré, mi, fá, sol, né? Do ré, mi, fá, sol. Eles iam, opa! São notinhas subindo aqui. Né? Ah, tá descendo, tá. Aí depois eles chegavam e iam mais ou menos baseado no som. Né? E era interessante que, assim, tinha um sentido musical. Às vezes eles erravam bastante, eles inventavam bastante, mas só que às vezes assim, tinha sentido musical. Às vezes eles até falavam, eu não gosto da música assim, eu prefiro assim. Era muito lindo, muito interessante. Tá? E o outro aspecto bastante importante é que, embora eles errassem bastante, né, eles eram bastante expressivos. Então, em resumo, pegando aquele gráfico, o que acontecia? Né? Todas essas etapas são importantes na leitura da partitura. Então, o primeiro grupo, o que fazia? Eles chegavam e baseavam, focalizavam a atenção nesses aspectos de uma forma bem detalhada, mas eles não conseguiam processar outras informações. Ao ponto que o segundo grupo, que baseava, tocando na emoção, eles processavam mais ou menos todas as informações, porém de uma forma meio vaga. Tá? E eles baseavam a execução, principalmente no ouvido. Então, de acordo com esse levantamento, eu percebi que existia um grupo que baseava na cognição e esse grupo mostrava maior controle motor explícito, inibição do automatismo e inibição da expressividade. Ao passo que o outro grupo que tocava baseado na emoção apresentava características opostas ao primeiro grupo. Então, inibição do controle do motor explícito, né? Execução baseada na intuição e automatismo e o favorecimento da expressividade. Então, qual foi o objetivo da pesquisa? Foi assim, será que isso aqui seria características dos alunos?
ou estaria relacionado com o fator atencional, em aspectos cognitivos ou emocionais. Né? E aí o que eu cheguei? Peguei estudantes de piano ou pianistas já com certa experiência, né, desempenhando até algumas funções profissionais, né, para tocarem o mesmo repertório com foco ora no foco atencional em aspectos cognitivos, ora em aspectos afetivos, para ver se essas características se mantinham. Tá? Então, o objetivo geral desse trabalho foi investigar a influência da atenção e aspectos cognitivos ou emocionais na execução pianística, abordando os aspectos comportamentais e neurofisiológicos. Tá? Os objetivos específicos foram experimentos comportamentais, né? Verificar a influência da cognição e emoção na performance pianística, né? Ver se havia interação entre aspectos cognitivos e emocionais, os tipos de memórias que era favorecido dependendo do foco atencional e análise das características específicas. E também pegamos algumas gravações e pedimos para alguns voluntários ouvintes avaliarem o grau de especificidade das execuções. Né? Também utilizamos experimentos com estudamos o aspecto neurofisiológico utilizando neuroimagem, tá? Para entender quais as redes neurais estariam envolvidas nessa mudança, né? Então, nós comparamos as redes neurais que estariam envolvidas com a audição de músicas com atenção voltada no aspecto cognitivos ou afetivos. Tá? E além da escuta, também as redes neurais estariam envolvidas na execução do mesmo repertório, com foco atencional em aspecto cognitivo ou afetivo. Nossas hipóteses trabalham o seguinte, tá? Esperávamos encontrar na condição cognitiva maior ativação no córtex pré-frontal dorsolateral, que estaria envolvida em aspectos cognitivos das ações, ou seja, integrações das informações mnemônicas para ações em funções intelectuais. Tá? E também, na condição afetiva, esperávamos maior ativação no sistema límbico, né, que seria responsável pelo processamento das emoções. E nós tínhamos o principal interesse na ativação das amígdalas, que é a estrutura que está mais envolvida com as experiências emocionais e fundamental para a integração de informações sensoriais às respostas emocionais. Bom, sim? Não sei se todo mundo está entendendo que ela está falando da amígdala, que é o órgão que controla perto do cérebro as funções do sistema simpático e parasimpático. Não é esse órgão aqui só. Eu ia perguntar. Não, se alguém tiver alguma pergunta, para deixar isso claro. Obrigada, senhor. Pode ver se tiver alguma coisa assim que... Mesmo com a imagem, às vezes não... se tiverem alguma pergunta, se não estiverem entendendo alguma coisa, por favor, tá? Podem perguntar. Bom, materiais e métodos. Nos experimentos comportamentais, nós utilizamos um repertório, como repertório, uma adaptação dos 32 compassos iniciais do Trauer, Fá maior, opus 85 de Robert Schumann. A parte prima, que os voluntários tocaram, tá? Porque esse repertório é a quatro mãos, piano a quatro mãos, né? E a parte, o acompanhamento foi feito por mim e por uma outra pianista que não conhecia, não tinha nenhum conhecimento a respeito da pesquisa.
E, bom, antes de mais nada, eu gostaria de deixar bem claro que, ó, essa parte, tá? É a, aqui é engraçado, não está a barra de intenção, mas esses 8 compassos são repetidos, então que era tocado só com a mão direita, tem a parte B que é tocada com as duas mãos, e a linha que é tocada com uma parte só. E vocês podem ver que foi indicado todas as indicações específicas. Tá? Porque era importante dizer com que eles não tivessem noção de que a questão específica fosse realizada de uma forma espontânea, tá? E não controlada. Bom, todos os voluntários passaram por 5 a 6 sessões de treinamento. Tá? Na primeira sessão foi realizada a memorização explícita. Né? Então, o que aconteceu? Primeiro, eu pedi para eles decorarem a partitura, mas só que não simplesmente serem capazes de tocar. Né? Eles tinham que memorizar a sequência toda, todas as notas da música. Né? Então, do, si, do, mi, do, lá, do, si, lá, do, si, lá, sol. Inclusive, na parte das suas mãos, a gente fez todo um trabalho onde eles chegavam e tinham que tocar com a mão direita, cantar com a mão esquerda, né? Tocar com a mão esquerda e cantar a parte da mão direita, cantar assim, só falar o nome das notas sem falar, sem tocar, assim, né? Parece fácil, mas não é fácil. Né? Não, assim, inclusive eu achei interessante que teve um dos voluntários, né? Que ele já toca profissionalmente, assim, ele chegou e falou assim para mim, Marcia, essa é a única música que eu sei a sequência das notas. Bom, na segunda sessão, fizemos um condicionamento do repertório com uma emoção. Depois vocês vão falar para mim que emoção que é, tá? Que eu vou mostrar assim, o estímulo emocional que a gente utilizou. Tá? E depois, na terceira e quarta sessões, pedi para eles tocarem ora com o repertório, ora com foco atencional em aspecto cognitivo, pensando em notas, cada nota que estavam tocando, ou em aspectos afetivos, pensando na emoção que essa música trazia. Agora, vamos ver que emoção que vocês acham que está associada. Tristeza? Tristeza? Vocês concordam? Não. Acho que a música é terna e mas a música é com isso. A música ela tem um pouco mais ternura do que tristeza.
Mais ou menos uma compaixão, assim, pelas imagens. Só uma pergunta, Márcia. Esse tipo de estímulo multimodal é muito usado em neurociência. Nas suas referências, não houve nenhuma referência para a qual você utilizou e com a qual você montou essas imagens. Qual foi o critério que você usou? Não, foi do IAPAS. Então, essas imagens, elas seguem exatamente o protocolo nele, porque você está partindo do princípio que você vai usar um estímulo multimodal, e com o estímulo multimodal você usa a influência de uma outra percepção para condicionar a expressividade. Eu não sei, porque como eu não vi nas suas referências, eu não sei exatamente como você construiu essas imagens. Porque essas imagens têm transições que elas são muito conflitantes. Por exemplo, quando a gente trabalha com isso lá em Barcelona, eu não coloco transição. Eu coloco, às vezes, a imagem chapada e corte seco. Porque as transições, por exemplo, você lembra que você fez uma transição para o branco? Você cromatizou a imagem. A cromatização, ela cria conflito de modalidade. Então, é isso que eu estou te perguntando. Qual foi o critério explícito que você usou para montar essas imagens? Então, porque eu usei esse IAPAS, né? Sim, mas no IAPAS, você geralmente usa corte seco, evita a cromatização. Tem várias coisas, tem vários critérios explícitos que você tem que colocar para que o estímulo multimodal ele siga o protocolo de pesquisa, porque a ideia sua é usar a multimodalidade para influenciar a modalidade. Essa é a ideia, estímulo multimodal. Né? Não é isso? Eu estou errado, não é isso? Está usando uma outra modalidade para influenciar o conceito. Mas dentro dos experimentos tem vários critérios que eu não sei mas não sei um que eu tenho certeza. Evitar a transição. Transição, você viu? Assim, a imagem faz assim, depois você coloca, você cromatiza. Todas essas informações que você colocou na edição, elas geram meta-informação a informação multimodal. Por exemplo, só para deixar claro, naquela imagem que foi cromatizada para o branco, você mudou totalmente a cor da imagem. E a cor é uma informação adicional à informação da imagem que pode levar a um outro condicionamento. Então, eu não sei exatamente, até eu achei que você tinha seguido exatamente o protocolo. Então, porque eu li várias. Mas eu posso até ter perguntado para o professor de Barcelona. Eu sei porque eles usam imagens muito piores do que essas. Eu já vi coisas horríveis. Mas elas seguem um protocolo. Então, de repente, de colocar a imagem de uma criança sangrando. Então, é um negócio assim, eu tenho uma certa repulsa a esse, mas é assim que é feito. Então, e são imagens muito, assim, muito frontais, fechadas, e um corte seco, sem transição. Entende? Porque com isso você garante que esse protocolo está bem definido. Eu realmente não usei esse. Então você não pode garantir pelo protocolo que essa ideia de emoção, vamos dizer assim, de pena, compaixão e dó, que pode ser que é a minha leitura, está bem definida pelo estímulo. Só que eu perguntei para todos os voluntários. E todos os voluntários... Sim, mas eu também posso fazer um experimento e perguntar para várias pessoas. Sim. O protocolo é para isso, é para tirar a subjetividade. Certo. Quer dizer, quando você pergunta para os voluntários, você coloca a subjetividade. A ideia desse tipo de tratamento é que você coloca de forma tão explícita que você tira a subjetividade. Certo. Quer dizer, você perguntar para alguém o que você sentiu, não é mais importante do que seguir o protocolo. Sim. Exatamente. Porque seguindo o protocolo que você neutraliza a subjetividade do estímulo multimodal. Sem seguir o protocolo, você não garante que você extraiu a subjetividade. Então, em outras palavras, se você segue o protocolo está realmente dentro do que foi medido,
Você não precisa de perguntar para as pessoas assim, o que eles acharam, porque você garante isso dentro da metodologia que aquilo que você quis passar, passou. Se não passou, não é porque eles falaram o que eles disseram. É um pouco disso. Não, entendi. Eu realmente não conhecia esse protocolo. Não, tem. Por causa, a ideia básica desse experimento é você tem uma modalidade, isso você podia fazer com cheiro. Com cheiro, com cor, só com cor. Isso toda vez que você tem uma informação, porque você quer condicionar, é como os experimentos de Pavlov, isso é behaviorismo, é Pavlov, certo? Não sei se cabe aqui explicar, mas vocês lembram dos experimentos de Pavlov, de condicionar a saliva no gatinho, tocando o sininho, depois todo mundo, porque só para colocar um contexto aqui um pouco. O princípio disso é o princípio de condicionamento. Lembra a história do gatinho, do Pavlov? O Pavlov tocava o sininho e o gato salivava, e depois colocava a comida, né? Depois ele tirou a comida, tocou o sininho, o gato continuou salivando, porque ele condicionou. Então você usa uma modalidade do som para condicionar a outra modalidade que é vamos dizer, a vontade. É mais ou menos a mesma coisa que está sendo feita aqui. Então você está tentando condicionar essa sensação de compaixão, etc. E condicionar o cara que está tocando a sentir isso como nos experimentos de Pavlov. Isso assim, foi feito um questionário, depois deles assistirem ao estímulo, eu perguntei para eles que emoção tinha passado. Até então eles não sabiam nada, é como eu fiz para vocês. Não falei que emoção era, né? Todos eles falaram tristeza. Eu sei, eu acredito emoção que sim, mas mesmo assim tem informações aí que elas geram ambiguidade. Certo. Transição, mudança de cor, o tipo de corte. Mas é tudo. Obrigada, gente. Obrigada. No nosso próximo estudo eu vou tomar cuidado com isso. Bom, vamos seguir. Mas só que todos eles falaram que sentiram uma tristeza, tá? Então, depois desse treinamento, todos eles passaram por uma sessão de gravação, né? E na sessão de gravação foi pedido para que eles tocassem, ora com a atenção focada totalmente em aspectos cognitivos. Desculpa. Não, é importante esclarecer. Eu não vou. Tentar. Quando esse estímulo visual foi colocado para os músicos? Em que momento? Em vários momentos. Mas no experimento? Não, durante os treinamentos e Mas assim, por exemplo, o que eles estavam fazendo? Não, porque durante o treinamento, tá? Primeiro eles, na primeira sessão, eles trabalharam só a questão da memorização. Na segunda sessão, nós começamos a trabalhar o aspecto expressivo. Então, eles assistiram ao estímulo emocional, né? E depois eu pedi para que eles tocassem, lembrando das imagens. Né? Primeiro eu perguntei para eles que emoção que foi transmitida. Não, eu estou só pedindo para você falar, porque eu não sei se tinha ficado claro para todo mundo. Aonde e como que entrou esse vídeo. Só para esclarecer a metodologia para o pessoal. E aí, cada sessão de treinamento eles escutaram em torno de 4 vezes. Né? Assistiram essa sessão 4 vezes, inclusive na sessão das gravações. Né? E nas sessões das gravações eu pedi para que eles tocassem, ora com atenção focada em cada nota que tocassem. Né? Como eles não pudessem errar de jeito nenhum. Né? Então, do, si, do, mi, ré, do. Né? E eles erravam. Tá? Mas eu falava para eles. É para tocar como não pudessem errar de jeito nenhum. Né? Mas podem errar. Tá? Porque é assim,
forma totalmente inadequada. E eles erravam, eles ficavam assim, muito assustados com os erros deles. Porque é uma peça muito fácil para o nível dos pianistas, né? Bom, e outra tarefa, assim, eles tinham que tocar a mesmo repertório tentando sentir a emoção de tristeza, né? Não pedi para tocar o que se fantasiado, não pedi, simplesmente tocar sentindo a música, tá? Tentando sentir a emoção de tristeza que a música assim, mostrava, né? Todos os treinamentos, né, foram filmados, todos os treinamentos e as gravações foram filmados, mas sem treinamentos e uma gravação por motivo técnico, né? Depois dessas gravações, nós selecionamos uma execução técnica e uma expressiva de cada pianista. Tá? Seria uma execução cognitiva e uma afetiva de cada pianista. Tá? Então, depois deles tocarem, eu perguntava para eles, né, qual das, se eles tinham conseguido focar atenção na tarefa que eu tinha pedido, né, e qual das execuções eles conseguiram realizar melhor a tarefa. Bom, essa parte do experimento, os pianistas foram divididos em dois grupos, tá? No primeiro experimento, nós realizamos com estudantes de piano no terceiro, quarto, ou graduados em bacharelado de piano, tá? Que já tinham alguma atividade profissional relacionada à execução pianística, né? E o segundo grupo eram de estudantes, basicamente de alunos de licenciatura, tá? De educação musical, né? Mas tinha também musicoterapeuta, tinha também uma aluna de física que tinha estudado muito música, então era um grupo mais heterogêneo, mas esse grupo não tinha uma experiência profissional relacionada à execução musical. Os dados qualitativos que avaliamos foram, primeiro, relatos dos voluntários. No decorrer das gravações e dos treinamentos, eles assim, manifestaram muitas coisas assim, que foram, assim, achei muito importante, né? Então, foi feita uma avaliação subjetiva dos relatos dos voluntários. Tá? Apesar dessa subjetividade não ser um dado tão preciso assim. Tá? Foi feita também uma avaliação das formas de ondas nas execuções. Né? A forma de onda, né, seria uma visualização da intensidade, né, das notas que é tocar. Esse aqui é a representação de uma execução. Tá? Então, a amplitude daqui indica a intensidade com que foi tocada as notas. Tá? Então, e essa forma de onda possibilitou ver se eles tocavam de forma mais homogênea ou havia mais diferença de intensidade, podendo indicar maior fraseado ou não. Os dados quantitativos, né, foi a análise de arquivos de áudio, realizada pelo Dani Tucci, né? Analisamos intensidade, articulação, claridade pulso e mais 6, 7, 6, né? Mas aqui, assim, os outros, outras características, a gente não colocou muito porque não estava muito relacionado com a especificidade, né? E também, nós, assim, quantificamos os erros. Tá? Por quê? Porque
percebi que dois erros eram bastante comuns na execução dessa peça, né? Uma era notas, eles erravam, esbarravam, tudo e tal, né? E outro erro bastante comum era esquecimento de tocar a mão esquerda, né? Então eles chegavam e falavam assim, estavam tocando assim, de repente, ué, nossa, esqueci de tocar a mão esquerda, né? Então, achei interessante também quantificarmos esses erros. Tá? Bom, o método utilizado em experimentos com neuroimagens. Tá? O estudo utiliza os sujeitos que participou dessa fase dessa pesquisa foram 14 voluntários experientes do experimento, tanto um como dois. Tá? A aquisição de imagens foi feita utilizando imagem de ressonância funcional por ressonância magnética. Não sei se vocês conhecem, depois eu vou até mostrar o que seria ressonância. Tá? Esse aqui, ó. Esse aparelho é de ressonância magnética, né? E assim, os voluntários tocaram nessa condição maravilhosa, adequadíssima para a execução pianística. Eles estão tocando aí na barriga? Eles tocavam dentro desse tubo, viu, gente? Tá? Você conseguiu colocar o teclado? Ó, isso aqui é o teclado, tá? Mas o que tinha nesse teclado? Porque você tem problemas de condutância aí. Então, porque esse teclado foi confeccionado pela Nata Technologies e é feito de fibra ótica. Ah, ok. Então, tem 24 teclas. Não trabalho desgraçado. Eu sei, porque isso tem um problema sério de voltar. Sério? Ressonância magnética. Né? Inclusive tem alguns experimentos que eles fazem simulando o teclado, sem tocar. Aliás, eles ouviram ou eles só estavam tocando? Eles ouviram por eles. Então você ainda tinha um fio. Feedback. Você viu, Não, porque achei bacana isso, porque é problemático isso. Eu acho que deve ser as coisas que deu mais trabalho para você. Sim. Foi bastante. Confeccionar isso. Inclusive a gente conseguiu gravar o que eles tocaram dentro da ressonância. Né? Esse teclado é um negócio que vende ou vocês mandaram fazer? Não, foi feito pelo... Tem que mandar fazer. É complicadíssimo. Eu nem sabia que tinha isso. Eu acho que esse ambiente que você desenvolveu é uma coisa única. Aqui no Brasil tenho certeza, mas em pouco lugar. Inclusive eu tinha pedido com 25 teclas, veio com 24. Quase tive um ataque do coração. Mas aí faltou alguma nota? Faltou. Mas aí a gente teve que adaptar. Tá? Foi uma novela, né? Então, e assim, a condição, olha, eles tiveram a cabeça imobilizada com essa bobina, né? E dentro da bobina tem um fone de ouvido, no qual eles escutavam, né? Tanto a gravação que a gente colocava, para eles escutarem, quanto o que eles executavam, tá? Então, esse aqui faz parte do fone de ouvido, e eles tiveram também o antebraço mobilizado. Por quê? Porque eles não podiam mexer mais do que 2 milímetros. Tá? Então, se imobilizar só a cabeça não adiantava. Então a gente resolveu imobilizar também o antebraço. Né? O piano lá de fibra ótica que eu mostrei, ficava no colo, né? E eles tocavam assim, deitados, de olhos vendados. Olha, sofreram, viu? Nos Estados Unidos os voluntários ganham, né? Ganham nota preta para fazer. Na Finlândia também. Mas vocês imaginam, os voluntários do primeiro experimento, né? Eles eram de São Paulo. Eles foram de São Paulo até Ribeirão Preto para tocar em Ribeirão. Só perguntar, mas nessas condições, você não acha que isso aí afeta a margem de erro de acerto de notas? Não? Com certeza. É difícil. Com certeza. Mas só que, assim, pelo fato das tarefas que a gente comparou estar nas mesmas condições, tá? Isso anula. Com certeza. Deixa eu voltar aqui.
Tá? Então, imagem funcional, ressonância magnética funcional. Então, com esse aparelho é possível analisar quais as áreas assim, apresentavam maior sinal de Bode, contraste de Bode, né? E assim, quando uma área é assim, ativada no cérebro, ela utiliza mais oxigênio, uma coisa bastante complicada, né? E através de vários procedimentos é possível medir a concentração desses oxigênios, tá? Então, esse procedimento chama contraste Bode, Blood Oxygenation Level Dependent. Tá? O aparelho foi Philips de 3 telas, a Tcheva, né? Lá da medicina lá de Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. E assim, as imagens funcionais foram adquiridas pela API, 240 volumes, TR, T30 fatias, e as imagens anatômicas T1, 180 fatias, TR e TR. Esses dados assim são bastante complicados. Não vou entrar Bom, dentro da tarefa, dentro da ressonância, eles executaram 4 tipos de tarefas diferentes. Tá? 2 tarefas auditivas passivas e 2 de execuções clínicas. Tá? Nas tarefas passivas, tinha as tarefas cognitiva e afetiva. Nessa tarefa auditiva cognitiva, eles escutavam gravações da própria execução dele, do próprio pianista, com a atenção voltada em aspectos cognitivos, na questão de cada nome. Tá? E na afetiva, eles ouviam as próprias execuções quando eles tocaram, sentindo a música. Tá? Detalhe, eles não sabiam se a gravação que eles estavam escutando era cognitiva ou afetiva. Tá? Nas execuções pianísticas, também eles realizaram a tarefa cognitiva e efetiva. Né? Então, nessas tarefas, além de eles escutarem as próprias gravações, né, na tarefa cognitiva, uma execução cognitiva e afetiva, uma execução afetiva, eles tocaram junto com as gravações. Certo? Bom, cada tarefa foi realizada num rol específico com duração de 8 minutos cada. Né? Com 30 fatias, você deve ter quantos teras de dados? Quanto que você tem de dados de sistemas? Você deve ter mais de tera, da quantidade de dados. É muito dado. É 8 minutos cada sessão. 8 minutos cada sessão. São 880 fatias por segundo, não é? Você tem dados pra caramba. Muito fácil. Então, quando foi feito isso? Há quanto tempo? Há quanto tempo? Foi feito no ano passado. Então faz um ano Um ano, mais ou menos. que você colheu esses dados. Então você tem dados para uns 5 ou 6 anos de pesquisa. Não, porque deve ter muita informação ali que não deu tempo de você analisar. Com certeza. Você é físico? Sou matemático. Matemática? Porque 3 físicos me ajudaram para poder fazer a E eu análise. acredito, Márcia, que isso deve ser inédito. Bom, aqui no Brasil eu sei que é inédito, mas não sei se tem algum outro banco de imagens que foram feitas desse jeito que você fez. Você já olhou isso? Não. Estou falando em nível mundial. Eu não. Porque tem vários experimentos. Não sei se você sabe, foi feito isso até com Sting recentemente. O cantor Sting. Também o pessoal já fez isso. Não estou sabendo. Então, eu estou falando, dentro desse campo do qual você montou esse experimento, tem uma área muito grande de várias pessoas que estão criando esses bancos de imagens de ressonância magnética para estudar esse fenômeno. Então, acho que se você entrar em contato com essas pessoas, porque isso, para quem trabalha com essa área, é bem importante. Sei quantos teras você tem de imagem. É muita coisa. Não chega assim, né? Mas
Singe. É que não quero dar o. Assim, Eu existe toda essa exagerei, mas é questão de- muita imagem. Muita imagem. Bom, protocolo, existem vários protocolos utilizados e utilizamos paradigma de estimulação em drogas. Tá? Então, o que seria esse paradigma de estimulação em drogas? Não é assim, eles chegam e tocam e a gente vai medindo assim. A gente tem que ter um paradigma, né? Então, por exemplo, uma sequência. Eles chegavam e essa sequência era formada por repouso, né? Que está aqui a cinza, mas parece que está mais bege que cinza aqui, de 20 segundos. Preparação, 5 segundos. Execução, azul, né? É verde, né? Que não está me parecendo muito verde, mas é verde sim. E instrução de branco que não está aqui. Tá? Então, essa sequência foi repetida 10 vezes em cada ano. Tá? Então, cada tarefa tinha eles executavam essa sequência. Né? Começava com repouso, depois eles ouviam uma instrução, inicie. Né? Aí eles escutavam uma parte de preparação e eles começavam a tocar. Tá? Bom, pré-processamento de imagens. O processamento, pré-processamento de imagens é bastante trabalhoso, tá? E nós realizamos correção de movimento, correção temporal entre as fatias, filtro temporal passa alta, filtro gaussiano de estabilização espacial, normalização espaço-escalar e o software que utilizamos foi o Brainboard. Foi feita uma análise estatística de modelo linear geral, GLL, e fizemos contrastes. Tá? Então, o que foi esses contrastes? Nós comparamos as sinais de Goldwyn, mais ou menos assim, ativação, né, na condição técnica, quando eles escutavam as próprias execuções com foco atencional em aspecto cognitivo, com as ativações de quando eles estavam escutando as execuções afetivas. Tá? Então, dá para falar assim, então, quais as áreas que foram diferentes? Tá? Por exemplo, quando eles escutavam a execução cognitiva, ativavam mais essas áreas quando comparado quando eles escutavam a execução afetiva e vice-versa. Tá? E também nós fizemos o contraste também das execuções em si. Tá? Então, qual as diferenças de ativações quando eles tocavam pensando em notas ou quando eles tocavam sentindo a música. Foi feita uma análise em grupo, né? O Fixed Effect, P menor que 0,05, corrigido. Tá? Então, como eu disse antes, eles não podiam mexer mais que 2 milímetros, né? Por quê? Porque é possível fazer a correção de movimento, tá? Porque dependendo do movimento, eles podem dar falso positivo, ou seja, pode dar ativação que na verdade não é ativação. Então, existem todos esses procedimentos para tentar diminuir esses erros, né? E o que a gente... qual o grande problema que a gente encontrou? Um movimento correlacionado com a tarefa. Por exemplo, isso aqui, tá? Mostra os movimentos da cabeça dos voluntários durante o run. Tá? Todas as cores. Então, o vermelho, essa cor vermelha mostra a transição em direção X. Direção X é translação, tá? Translação, tá? Então dá para ver assim e assim, né? Tem translação assim, tem assim. Todo mundo está entendendo. Movimento assim, assim, e assim, e assim, assim. Rotações, deslocamentos. Tá? Então dava para ver tudo. Então, isso daqui tem uma rotação e deslocamento, certo? Aí, qual o problema que nós fizemos?
encontramos, tá? Além de não poder movimentar mais do que 2 milímetros, tá? Isso aqui, ó, é assim, visualização de 1,5 milímetro. Por exemplo, essa voluntária aqui, né, ela movimentou menos que meio milímetro. Só que, ó, vocês estão vendo, esses azuis eram execuções da tarefa, né? Então, a gente vê que, por exemplo, essa rotação aqui no eixo Y aqui, toda vez que ela chegava e executava a tarefa, tinha esse movimento que a gente chama de movimento quase. Você chegou a relacionar esses movimentos com a natureza da tarefa? Não. Quer dizer, por exemplo, se você pedia uma tarefa afetiva ou uma cognitiva, os movimentos eram mesmos? Isso não. Você já vê a correlação que tem entre os desvios nos planos e a tarefa que você pediu? Não, não assim especificamente com que tarefa foi feito que movimento, tá? É que assim, se houver essa correlação de movimentos junto com a tarefa, tá? Existe a chance de ter falsos positivos também. Ah, sim, isso sim, mas isso é para você estar preocupado com a medida. O que eu estou dizendo é que como isso aconteceu e não era uma coisa desejável, mesmo assim, isso é um dado comportamental que você pode analisar independente da ressonância magnética. Com certeza. Porque quando você pediu para eles fazerem alguma coisa afetiva, a correlação entre os movimentos é parecida, de que quando você pediu para fazer movimento afetivo é diferente, então você estabelece um padrão de correlação. Não na medida da imagem, mas na medida do desvio do movimento. Como você está usando também dado comportamental. É um dado que pode ser mentido. Eu não sei. Eu não sei se vai ter. Porque de repente é uma coisa que te atrapalha e que pode te ajudar. Com certeza. Bom, nós, apesar de todos esses cuidados, tá, tivemos 7 problemas técnicos e 7 exames, né? Problema de execução de tarefa em 1 exame, problema de movimento acima de 2 milímetros em 6 exames. Então, realizamos 33 exames para 17 voluntários. Então, também, eu não vou conseguir lembrar quantos voluntários fizeram só uma vez, ou quantas vezes fizeram. Eu sabia decorar e depois esqueci de colocar. Mas, assim, teve um voluntário que, inclusive, fez 4 vezes. Tá? Então, e conseguimos analisar dados de 13 voluntários. Então, depois de todo esse processamento, resultou numa funcional final, tá? Então, vocês estão vendo, esse aqui é o cérebro, tá? E as cores quentes que aparecem aqui são as áreas que têm maior sinal de gold, entre aspas, ativação, né? Mais na condição técnica, tá? Então, como a gente comparou a ativação das condições técnicas e condição cognitiva e afetiva, a gente pode ver assim, quais os cerebrais que tinham maior sinal quando eles estão na condição cognitiva ou na afetiva. Então a gente viu o contraste, mudança. Tá? A hipótese que você está fazendo, só para esclarecer, é que quando você tiver uma tarefa emocional, a região límbica, mostra para eles, a região límbica ali, aqui, vai estar mais ativada do que... Era o que a gente esperava. Não, mas essa é a sua hipótese, certo? Quer dizer, você esperava que a região límbica fosse mais ativada quando a tarefa era emocional e quando era cognitiva, as regiões periféricas era isso? Era a sua hipótese, correto? Okay. Então, só para a gente esclarecer, o pessoal não entendeu o que essa imagem significa. Então, ó, assim, as partes com cores quentes, tá? São as áreas que tiveram maior sinal na condição cognitiva, tá? E as cores frias, tá? Que tinham maior sinal na condição afetiva. E a área límbica ficou meio...
Então vamos lá, vai Então, continuar. Vamos lá. Ó, então no final dá essa imagem aqui. Tudo bem? Deixa eu ver se eu entendi, desculpa, volta lá. O vermelho é quando os caras estavam pedindo para fazer uma tarefa cognitiva. É. Então, na região límbica, que é vermelho, certo? Você teve mais atividade quando os caras estavam fazendo a tarefa cognitiva do que quando você pediu para eles fazerem a atividade emocional. Não, É isso que eu estou vendo? Teve dois. Mas é isso que eu estou vendo. Não, mas tem regiões assim que essa região também é uma região límbica. Sim, mas você Tá. não disse isso no começo. Não, aquilo era uma hipótese de trabalho, tá? Tá. Era o que esperava, tá? Mas só que não era aí, então... Não, porque na realidade isso pode indicar que também quando as pessoas relacionam certas áreas com certas coisas, essas áreas também não estão tão precisas, mas de qualquer forma o mapeamento, para mim pareceu muito interessante que você tenha mais ativação nessa área que seria a área do cerebelo, a amígdala, etc. Quando você pediu para eles fazerem coisas cognitivas, eu fiquei surpreso com isso. Eu também. Tá, eu vou falar depois. Tá bom. Pode ser? Pode. Tá, então eu vou mostrar assim. Bom, vou falar sobre os resultados que obtivemos, tá? Resultados dos experimentos dos voluntários pienistas. Em relação ao controle motor, né? De acordo com os relatos dos voluntários, as execuções afetivas, né, inibiam os aspectos cognitivos. Tá? Então eles falavam assim, eu chegava e pensava na primeira e na última nota. E no meio assim, era como se tivesse uma fenda no tempo e no espaço. Né? Então eles não pensavam assim. Muitos deles não pensavam, alguns chegaram a falar que pensavam um pouco sim. Tá? Principalmente o segundo grupo, tá? Que eram pessoas os amadores competentes. Tá? E houve também inibição do controle motor. Né? Eles falavam assim, a mão ia assim, né? De uma forma automática. Tá? E assim, quando a gente mediu os erros, nós percebemos que realmente, no primeiro grupo, houve maior quantidade de erros de notas nas performances afetivas comparadas com a performance cognitiva, com P0.036. Né? Então, quer dizer, isso indica realmente que eles tinham uma certa inibição de aspectos cognitivos do controle motor. Márcio, nesse caso, o teu limiar do P é 0,1 ou 0,05? Hã? O teu limiar do P nesse caso é 0,1 ou 0,05? 0,05. Acho que o pessoal que esquece essa pergunta, senão ninguém tem Esse resultado desse P é uma resultado do teste que chama ANOVA, que ele compara o grupo de controle com o grupo, que é um dos dois grupos de voluntários. Não, é o mesmo grupo. São esses dados. Então ele não é ANOVA. Não é nova, não. Como que fala? Se é da hipótese nula lá, pode ser o textura. Pode ser Não. Quando os voluntários estão comparados com. Esqueci. É que eu tive uma época. Esse tempo parado, então as palavras, os nomes estão fugindo da cabeça. Mas não é nova, não. Depois eu falo. Não tem problema, Mas então, a questão é assim, que o seu resultado, resumindo muito, é válido quando o P dessa medição estatística é menor que 0,05. Se ele passar disso, esse resultado já não é considerado como válido. Isso é generalizável. Quer dizer, quanto menor for o P dentro dos dados, maior a validação do experimento do ponto de vista estatístico. E acima de um limiar, os dados, o experimento não é válido.
Fica claro, sim, quer dizer, qual foi o método que você usou? Você não tem, mas senão fica um negócio no ar. O que a gente chegou e tentou assim, ver se quando eles tocavam, os mesmos pianistas tocavam pensando em notas ou sentindo a música, eles cometiam erros, mais erros, comparando com uma condição com a outra. Tá? E assim, não adianta chegar e falar assim, não, teve mais números do que o outro. Tem que fazer todo um levantamento, uma análise estatística, para ver se isso pode ocorrer provavelmente 95% de dados, né, que forem analisados. Então, quando o P é menor do que 0,05, isso indica que se fizesse esse experimento com outras pessoas, a probabilidade de dar esses resultados é maior do que 95%. Tá? Bom, no imaginamento, tá? Encontramos, olha, maior sinal Bolt no córtex pré-frontal dorsolateral na condição BTEC, ou seja, quando ele chegava e tocava pensando em notas. Tá? Então, se houve maior ativação dessa área que está envolvida em aspectos cognitivos das lições, indica que quando ele chegava e tocava sentindo as notas, essas áreas foram inibidas. Então, maior inibição das áreas envolvidas com aspectos cognitivos das ações. Tá? Além dessas áreas, né, pré-frontal dorsolateral, que é relacionado também com a memória operacional, encontramos maior sinal de Bolt nas áreas motoras suplementares, que está relacionada à organização e integração de informações para a realização e memorização de sequências de movimentos mais complexos, internamente gerados e guiados. Desculpa, só para a gente entender, você está mostrando simultaneamente os resultados das medidas cognitivas com as medidas afetivas. Exatamente. O azul são as medidas, as imagens que foram feitas na condição afetiva, e o vermelho as imagens que foram feitas na condição cognitiva. É assim, Então, uma comparação. Então tá, então... É uma comparação, tá? Então existem várias áreas que foram assim, ativadas tanto nas duas regiões, tá? Essas áreas que foram apresentadas aqui são as áreas que tiveram diferenças, tá? Então, significativas, tá? Porque foi feito todo uma análise. Você pegou as imagens e comparou, você tirou a diferença entre um bloco e outro. Então, da ativação para a cognição e da ativação para a afetividade, aquelas onde houve maior diferença é o que você está mostrando aí. Isso são as diferenças. E qual é o significado da cor e do... Você tem azul claro, azul mais... Então, essas cores frias, esse azul claro não é nada, tá? Mas essas cores azul, isso aqui, são as áreas que foram mais, que tiveram maior sinal de Bolt, né, ou sinal, entre aspas, maior ativação quando na condição afetiva, tá? Ou seja, foi maior na condição afetiva, ou seja, foi inibida na condição cognitiva. Então, foi isso que eu te perguntei no começo, você falou que não. Mas elas foram inibidas. Então, elas não só foram mais ativadas numa coisa, como foram inibidas em outra tarefa. Porque a comparação. São as duas coisas. São, tá? E essas vermelhas são as áreas que foram mais ativadas na condição cognitiva e foram inibidas na condição afetiva. Desculpa. Em linhas gerais, esse gráfico quer dizer o seguinte: só aparece aí aquilo que essencialmente foi feito para a atividade que você pediu. A diferença entre porque uma coisa... nenhuma informação foi verificada no cérebro quando você pediu para fazer atividade cognitiva, nada
foi ativado no cérebro, a não ser essa região. Não, não. Muitas áreas foram ativadas tanto na condição cognitiva como afetiva. Sim, mas essas únicas que foram a intersecção que você analisou, é isso? É a diferença. Então, a intersecção. Você tem dois conjuntos e você vê a diferença entre esses dois conjuntos e você só vai pegar a diferença entre eles. Isso. Aqueles que foi ativado mais em um do que no outro. Isso. Ok? Tu estou interpretando corretamente? Se eu tivesse, vocês me entendiam. Tá? Não, a gente tem que entender senão a gente não interpreta os dados. Deu para entender? Tá? Então, essas áreas aqui foram mais assim, ativadas quando eles tocaram de forma cognitiva e automaticamente foram inibidas quando eles tocaram, quando comparadas com quando eles tocavam de uma forma afetiva. Uma questão quando se diz inibidas é que elas não foram ativadas ou elas têm um fator negativo, que elas são realmente inibidas, tipo, existe uma inibição negativa? Essa questão é complicadíssima, porque na verdade eu falo que é ativação, tudo tal, mas essa questão de Bolt é bem complexa. Se a gente começar a entrar em detalhes assim... Mas então, a imagem estava mais fraca. É que assim... E aí você está dizendo que foi inibido. Tá, vamos deixar não é isso, inibido, tá? Quer dizer, senão, porque assim, às Assim, vezes... pode existir um estado um chão, e de repente, quando a inibição é fazer descer desse chão. É que assim, a gente sempre tem que comparar uma condição da outra. Eu não entendi isso. Tá? Então, geralmente, assim, existe... ainda não fizemos análise de assim, comparando só, por exemplo, quando eles estavam tocando com o repouso. Isso é possível fazer. Tá. Isso não foi Então, isso aqui é só uma ground. comparação. Comparação de uma condição com a outra. Tá. Tá ótimo, tá ótimo. Tá? Bom, encontramos também a maior assim, sinais de coisas em redes neurais envolvidas na leitura musical. Tá? Então, na condição da audição cognitiva menos a audição da condição afetiva, encontramos maior sinais em lobos parietais superiores bilaterais, córtex pré-motor bilateral, giro frontal inferior. E essas áreas foram também encontradas nas tarefas de leitura, execução e audição, tá? Nesse trabalho do Sargent Zuck. Esse aqui é um dos trabalhos, assim, os primeiros trabalhos. Referência não. É uma referência. Tá? Então quer dizer que os resultados de vocês, eles repetem, que a gente- confirmam essa hipótese. Não, o que achamos interessante é que quando eles chegavam e escutavam a execução na condição cognitiva, ativaram mais essas áreas ligadas à leitura, execução e audição, quando comparadas à audição das execuções afetivas. Então, esses experimentos foram só relacionados com leitura, execução e audição, não tinha nada. Não. Ok. Esse aqui, né? E nos seus experimentos, você está dizendo que houve uma encontramos os coincidência. mesmos. Então, você está querendo dizer que tem uma certa correlação entre leitura, execução e audição técnica. Na audição técnica. É isso? É, isso. Bom, resultados relacionados ao aspecto ao automatismo, tá? Dados comportamentais, relatos dos voluntários. Durante o processamento das execuções expressivas, os voluntários assim, relataram o favorecimento do automatismo, né? Não que eles falaram que eles tocavam sem pensar, então eles tocavam de uma forma automática, né? E o que nós assim, encontramos foi, lembra que quando eles chegavam e eu falei que muitas vezes os voluntários esqueciam de tocar parte da mão esquerda, tá? E nós assim, entendemos que o esquecimento da entrada da mão esquerda pode estar relacionado
com a inibição do automatismo. Tá? Por quê? Olha só um dos relatos de uma das voluntárias. Deixa eu só explicar. Ela acabou de tocar uma tarefa cognitiva, ela estava pensando em notas. Tá? E ela esqueceu de pôr a mão esquerda. E olha só o que ela vai comentar que ele fez. Então eles falavam assim, eles ficavam assustados, né? Tá, e também nos dados do imaginamento encontramos assim, maior sinal de Bode no córtex pré-frontal medial anterior, tá? Quando eles tocavam sentindo a música. Tá? Essa área assim, tem conexões com os outros córtex de associação de alta ordem. A área pré-frontal supramudal, o córtex temporal anterior e o córtex cingulado. Tá? Então ele tem conexões com várias outras áreas assim, de associação. Tá? E ela tem como função integrar informações do sistema visual, auditivo, somático e sensórios do mais alto nível e influenciar o processamento das informações abstratas e da integração dos resultados das operações cognitivas múltiplas. Então, o que é a intuição? De acordo com a intuição seria o reconhecimento, julgamento que chega de forma rápida, sem pensamento racional e deliberativo, dificuldade em articular verbalmente e baseado numa constelação de aprendizados prévios. Então a gente assim, entende que esse córtex frontal anterior medial, né, essa área aqui, pode estar relacionado, envolvido na intuição. Tá? E nós encontramos maior sinal de Bode nessas áreas quando eles tocavam sentindo a música. Bom, resultados relacionados à expressividade. Tá? De acordo com os voluntários, quando eles tocavam sentindo a música, as expressões do sentimento refletiam nos fraseados, nas variações da gótica, na articulação e no timbre das performances de forma espontânea. Né? E assim, olha a forma de um. Tá? Antes de falar alguma coisa, eu gostaria de tocar dois trechos, duas execuções. Tá? E gostaria de perguntar para vocês qual, na opinião de vocês, é mais específico. Certo? Né?
Quem acha primeiro? Expressivo? Expressivo? Foi expressivo. Expressivo eu sim. São a mesma pessoa tocando. E assim, é interessante que tinha o que era assim, deixou muito curiosa assim, é que cada hora eles tocavam de uma forma diferente. Eles faziam assim, variações assim, de frases assim, e eles falavam, vai! Ai, eu não sei o que acontece, né? E teve inclusive ele sempre mostra assim, que ele chega e fala assim, eu não sei como que acontece, né? Tem um ligado, assim, que parece que eu não consigo fazer de outra maneira, só quando eu sinto dessa forma, né? Eu não consigo fazer de uma forma racional aquilo, né? Isso é muito interessante. Mas, desculpa, você falou que é a mesma pessoa tocando as duas gravações. E como é que foi? Então você deu a partitura, porque só tocou, aí depois falou, agora toque isso nessa descrição? É, porque eles passaram por todos aqueles treinamentos. Peraí, desculpa. Ela fez todo um condicionamento com eles, com a partitura, para que ela garantisse que houve um condicionamento, para ela poder fazer a medida. Aquela coisa das imagens também, né? Sim. Quer dizer, ela está supondo que os caras separaram o cognitivo do afetivo, porque ela condicionou as pessoas para fazer isso. Essa aqui é a questão fundamental. Se você pegar a partitura para alguém agora, essa partitura e falar toca expressivo e toca afetivo, possivelmente você não vai ter o mesmo resultado. Tá claro isso? Mas esse condicionamento foi, desculpa, eu não entendo nada de neurociência, mas do ponto de vista assim, pianista, musical, qual foi o condicionamento que você fez para que ela tocasse a segunda vez? Então, foi usando aquelas imagens. As imagens Ah, funcionam. só aquilo. Foi isso, por isso que eu falei para vocês no começo da questão do Pavlov. Precisa o pessoal entender. Mas olha, desculpa. Bom, quando ela acabar eu falo. A gente pode fazer uma caneta. Não, desculpa, estou super interessante. É porque o que é assim, não foi só as imagens, tá? A gente chegou, teve todo mundo uma preparação. Porque assim, os voluntários sempre, a maioria, né? Eles sempre assim, costumam seguir a indicação, né? Que está escrito na partitura. E eu tirei todas as indicações. Tá? Então, o que a gente fez? Primeiro eu cheguei e mostrava o estímulo emocional. Tá? E depois a gente fez vários trabalhos. Né? Primeiro, eu cheguei e falava assim, eu falava sobre a teoria do meio. Né? De você chegar e... Antecipação. Não é antecipação, quando existe a quebra do
Expectativa. Da expectativa, né? Então, o que é? Tá? Inclusive, eu até senti falta, você não mencionou em momento nenhum. Ah, é que é tanta coisa, tantos dados. Muito bem. Então, e eu senti assim, cada hora eles tocavam. Às vezes eles chegavam e faziam um piano onde esperavam um forte, assim, né? E depois eu pedi para eles também tocarem pensando na imagem, tá? Tocar quebrando expectativa, né? De uma forma assim. E também formar, assim, fazer histórias, né? Sim, mas você sabe, eu nem preciso ver esse vídeo dessa pessoa tocando, né? Mas pelo que você está falando, o que eu acho, quando a pessoa, independente de você, mesmo que você tenha tirado todas as sinais de expressão, mas se ela viu aquelas fotos, né? E depois ela viu as fotos, tocou do segundo jeito, então o processo cognitivo dela mudou totalmente, do ponto de vista de cognitivo de movimento. Porque é impossível tocar musicalmente o que ela tocou com o mesmo processo cognitivo físico que ela tocou na primeira vez. É impossível. Não, simplesmente eu cheguei e pedi, agora você vai chegar. Não, é interessante, porque o que muda, perdão, desculpa, eu tenho certeza absoluta que se você tiver um filme disso, se você for observar, aí você, porque para mim, pelo que você está falando, eu também entendo nada de cognição. Cognição, Mas também você tem ideia, a gente tem que é um vídeo, né? Mas provavelmente, se você observar, mas se nós observarmos atentamente, ele vai ver que, porque cognição também é o movimento necessário para fazer uma tarefa, não é isso? A ideia dos neurônios explicar. Exatamente, então, com certeza, essa pessoa, a segunda vez, depois que ela viu as fotos, né? O processo cognitivo dela em relação ao instrumento foi totalmente diferente. Mas só que, ó, quando ele tocou da primeira vez, ele também já tinha assistido. Tá? Ele passou por toda uma preparação onde ele chegava, tocava, pensando em nota, então, ia e voltava, foi no mesmo dia. Tá? E ele já tinha passado por um aspecto cognitivo, já tinha assistido o estímulo então, mas isso está me chamando a atenção, porque, desculpa, eu não quero interromper na sua apresentação, pode ser melhor deixar de esperar, né? Não termina. Você deve estar quase terminando. Eu acho que a gente tem que bater um papo. Tem umas coisas aqui. Desde que você começou a apresentação, eu sou professor italiano aqui, né? E uma coisa que eu enfatizo bastante com os meus alunos, né? Eu dou muito enfoque, eles chamam de técnica, mas não é técnica, né? É um termo muito amplo, né? É aqui. E o que eu vou falar com você depois, porque eu quero fazer isso, porque eu tenho certeza que uma vez que você faz com que eles tenham mais consciência de como eles têm que tocar, isso gera mais liberdade de expressão. Né? E aqui, os alunos que tocaram com uma execução de emoção, né, eles erram mais. Né? Erram mais. Mas o que eu tenho observado com os meus alunos é que quanto mais conscientes eles ficam do processo cognitivo, né, eventualmente eles têm mais liberdade de expressão. Então, porque aí erram menos. Eles desenvolvem mais recursos. Né? E assim, mas só que se você chega e você controla, tá? Você não. Você chega e você tem a questão do movimento controlado, preciso, tá? Mas só que muitas vezes a expressão é inibida. Sim. Porque a preocupação está muito grande em ter como fazer isso. Exatamente. A partir do momento que você faz os movimentos mais adequados, aí a preocupação é menor como fazer. Aí está livre para sentir. Exatamente. Né? Então, assim, o que eu acho bastante importante nessa pesquisa é que, assim, mostrou que, mesmo com a mesma preparação, se você chega, você foca muito em aspecto cognitivo, controle motor, você acaba inibindo, assim, o foco atencional, a percepção global e a intuição musical. Né? Porque eles falam, tem será que eu posso tentar? Tem um relato de uma voluntária que ela falava assim, nossa, mas é interessante que quando eu chego e toco sentindo a música, eu consigo criar novos trajetos de uma forma intuitiva. Então, isso fornecia novas ideias para execução. Mas é por isso que eu acho que é interessante observar, quando a pessoa fica preocupada com a expressão, se do ponto de vista físico ela não mudou alguma coisa. Porque tem que ter, tenho certeza que muda. Porque ele está sugerindo, por exemplo, que você tivesse olhado outros
o grau de ativação motora, É. não somente o grau de ativação mental. Exatamente. Ele está sugerindo que talvez A mude- musculatura, então, porque bom, mas eu acho que a gente pode continuar. Ah, mas eu acho legal, Não, porque É. tem uma hipótese no seu trabalho, bom, é uma hipótese, e que você continuamente foca nela. Eu acho que essa hipótese dualística que você faz todo o seu trabalho, eu acho que ela, eu não tenho problema com ela. Tá. Você coloca o racional e o emocional como se fossem antagônicos. Você coloca o emocional e o racional como Não, antagônicos. existe uma interação extremamente boa. Então, mas tanto que você usou os dois como foco de medida. Você falou que o cara pensa e agora você sente. Não, mas você direcionar a atenção. Então, mas por exemplo, mesmo usando a teoria que você conhece do Meyer e do David Huron, você conhece que é a psicologia da expectativa, ele vai deslocar a questão emocional em alguns momentos por uma lógica. Então, como é que você vai colocar esse seu paradigma que você coloca a questão lógica e a questão emocional antagônica, quando algum teórico diz que expectativa também está relacionado com um raciocínio indutivo. Raciocínio? Indutivo. O que seria raciocínio? Então, por exemplo, a gente pode trabalhar com isso, mas para alguns teóricos, que nem o David Huron, que é uma continuação do Meyer, na intuição também existe raciocínio. Então, mas o raciocínio seria diferente. Mas existe. Existe, E mas- para quem ouve a sua palestra, desde o começo, dá a impressão que você quer colocar a questão racional e a questão emocional como sendo separadas. Entende? Mas é assim, você pode, eu não estou falando que são separadas, mas existe a possibilidade de você focar a atenção em aspectos distintos. Tá? Mas mesmo a questão emocional depende de aspectos lógicos, segundo a mas teoria é da isso que eu tô expectativa. querendo. Sim. Então, como que você isola? Por Não, não exemplo, estou isolando. Eu só estou falando que o que eu pedi, o que eu comparei é execuções com focos atencionais distintos. então, mas como você pediu para eles focarem, o fato de você ter pedido para eles focarem não garante que eles tenham separado no momento do foco Não. os dois aspectos que Não, você esse pediu. foi o primeiro trabalho, né? Eu acho que com essa característica. Tá? Pelo menos eu não conheço nenhum. Não, eu sei. E eu achei interessante essa questão, que quando eles chegavam e simplesmente tocavam com foco atencional distinto, houve toda essa diferença. Mas você não garante que o que você pediu para eles fazerem é o que eles estavam fazendo. Eu quero dizer o seguinte, quando você pede para uma pessoa a ideia de emoção, só pensar em aspectos emocionais no sentido romântico, né? Vamos dizer assim, é um tipo de raciocínio, mas quando você usa a ideia de emoção baseada, por exemplo, na expectativa, o raciocínio indutivo e dedutivo, que são dois mecanismos de racionalidade, eles estão no jogo. Então, para validar o seu modelo, a forma como você está colocando intuição e emoção, você coloca uma questão que, na atualidade, as pessoas não colocam mais assim, a separação entre intuição e emoção. Por exemplo, no caso, pegar o Huron, por exemplo. O Huron vai falar, por exemplo, quando você está ouvindo música, ou você pede alguém fazer uma tarefa musical, o ato de ouvir música já tem associado a ele um mecanismo lógico, ele não separa. E porque você antecipa com um raciocínio indutivo, com a ideia de indução, que você também usa para fazer coisas na matemática, é que você acaba tendo um resultado emotivo. Não, com certeza existe mas toda uma influência. então, mas essa... Existe uma influência. É só que se a gente chegar em lá, tá? Existe assim, uma diferença na ativação. Não, o fato de ter havido a diferença, o ponto é que houve diferença que a gente está vendo, mas não garante que a diferença foi entre emoção e cognição. Mas pode estar relacionado. Pode estar relacionado, mas
talvez aí, o que foi emoção, você pediu emoção, e o que foi cognição que você pediu, é um outro tipo de função. Mas só que assim, e eu acho que esse trabalho foi importante para mostrar que se você, só o fato da mesma tarefa ser realizada com focos distintos, foco atencional distintos, resultou em execuções muito diferentes. Sim, isso sim. Tá? Mas então, eu também poderia falar para a pessoa, foca em Beatles e foca em Brahms. Eu também encontraria resultados distintos. Sim. Então eu não garanto que o condicionamento foi o fato de eu pedir para eles pensarem em Beatles. Mas só que, assim, a tarefa deles foi diferente, mas desculpa, Pedro, eu acho que tem bastante mérito. Eu se eu fosse você, no seu lugar, eu começaria agora a olhar de uma outra forma. Me permite, só sim, pode ser. Porque foi muito bacana. O que você colocou agora no fim, Márcia, é um trabalho fantástico. isso que você mostrou agora nessas duas gravações, para mim, eu te juro, eu estava vendo exatamente como acontece fisicamente a mudança na pessoa. Muscular, exato. Não, porque inclusive muscular. quando ela faz aquele crescendo emocional e no final aumentando a dinâmica, ela tinha que aumentar a tensão. Muda tudo. Então, seria interessante pegar agora, quando você pede, né, para que a pessoa toque uma execução emocional, o que acontece com a cognição dela? Isso eu acho que ia ser muito revelador. Eles chegaram e falaram que não conseguiam pensar no que eles estavam tocando. Era de uma forma intuitiva. Sim, mas apenas os relatos verbais, nesse caso, não são suficientes. Porque você pediu para eles relatarem. Viu, Márcia? Se você. Ele tinha me dado uma ideia quando eu fiz minha docência, e eu ainda vou fazer. E agora.